Então, bom, eu vou fazer algo totalmente diferente do que habitualmente faço nesses encontros. Eu preparei um breve texto, eu vou lê-lo, né, ao final comentá-lo. Trata-se de uma brevíssima síntese feita por Santo Tomás de Aquino a respeito do que é a alma humana, quanto ao ser, e de que formas ela pode operar. E depois nós vamos tentar fechar isso aqui com um comentário de cunho teológico. Então, mas podem me interromper durante a leitura se acharem por bem, sem problema. Tá? A alma humana, ser e operações, segundo Santo Tomás de Aquino. Na antiga filosofia grega, os maiores problemas acerca da alma humana giravam em torno de 4 questões principais: sua natureza, ser; sua origem, causa; as relações que mantém com o corpo, operações; e sua sobrevivência ao corpo, imortalidade, que será o tema abordado pelo professor Nogueira aqui após o almoço. Esses problemas foram abordados à exaustão por Platão e Aristóteles, que, apesar das posições antagônicas no tocante a várias questões atinentes à alma, influenciaram grandemente a cristandade em distintos momentos históricos. É conhecida a posição de Platão, segundo a qual a alma humana é, por natureza, totalmente espiritual, sendo sua união com o corpo acidental. Aristóteles, por sua vez, matiza a tese platônica, frisando que a alma é, sim, de natureza espiritual, mas forma com o corpo uma união substancial. Veremos daqui a pouco o que seja isto. Estes princípios, no que diz respeito ao problema da sobrevivência da alma após a morte, terão profundos reflexos na doutrina destes que são os 2 maiores filósofos gregos. Platão, partindo da premissa da absoluta espiritualidade da alma e de ela estar no corpo como em uma prisão, segundo a sua famosa expressão, não tem problemas em afirmar que a alma é, de per si, imortal, dada a sua imaterialidade e consequente incorruptibilidade, e que fará após esta vida um retorno ao mundo das ideias, das formas arquetípicas absolutamente separadas da matéria. Para Aristóteles, embora espiritual, a alma é imortal tão somente no que tange as funções do intelecto. Para chegar a esta conclusão, o estagirita precisou superar algumas aporias e, neste ponto, vale registrar o seguinte: embora a sua conclusão seja acertada e congruente com os princípios de que parte, há imprecisões conceptuais em sua teoria, zonas de sombra que serão esclarecidas, eliminadas, resolvidas por Santo Tomás de Aquino, muitos séculos depois. O Dr. Comunes, sem abrir mão do arcabouço metafísico que informa a psicologia aristotélica, inocula nela os aperfeiçoamentos realizados por sua síntese magistral entre a teoria de Aristóteles do ato e da potência e o conceito platônico de participação, lançando novas luzes sobre o problema. Aqui só um breve parêntese, né? A estrutura desse pequeno texto eu a retirei do Dicionário Enciclopédico del Pensiero de São Tomás, do Batista Mondin, que é um teólogo tomista, a qual eu faço várias críticas, né? Então, assim, eu só peguei a estrutura do que ele diz lá no verbete sobre a alma, fiz algumas correções e acréscimos. Então o texto, de alguma maneira, pelo menos ele tem, achei que era, né, honesto fazer essa referência, ele tem essa estrutura que se baseia mais ou menos no que aponta o Mondin com relação à ordem dos problemas, né? Mas o resultado é bem diferente. Então, lançando novas luzes sobre o problema. E, como não poderia deixar de ser, o Angélico também lhe acrescenta boa dose de teologia cristã, partindo dos dados revelados na Sagrada Escritura. No tocante à origem da alma, para Platão, é evidente que ela se dá fora do corpo, além de possuir, em relação a ele, uma primazia ontológica e cronológica. Para Aristóteles, a alma é co-originada com o corpo, com o qual forma uma unidade substancial, e o composto ilemórfico humano, ou seja, corpo, matéria e alma, forma, desenvolve as suas potências com o passar do tempo. Haveria, pois, uma evolução neste desenvolvimento. Da alma vegetativa, passar-se-ia a sensitiva.
e da sensitiva à intelectiva. Não é o caso de apontar, neste breve texto, os reflexos dessa premissa de Aristóteles na obra do Aquinas, que é Santo Tomás, né? Mas registre-se que ela conduziu o autor medieval a uma tese que ainda hoje dá margem a muita discussão entre os tomistas, no tocante às suas consequências teológicas e morais. A alma seria infundida por Deus depois de o corpo, com relação à potência sensitiva, estar apto a recebê-la, o que levou alguns defensores do aborto a se apoiar em Santo Tomás de Aquino para justificar as suas teorias, embora a partir de uma interpretação totalmente forçosa e errônea dos textos do mestre medieval. A filosofia e a teologia cristãs dos primeiros séculos encontraram em Platão o autor que presumivelmente convalidaria, do ponto de vista filosófico, a mensagem bíblica. Isto é bastante claro, por exemplo, em Clemente de Alexandria e Orígenes, século III. Um pouco mais tarde, Santo Agostinho ratifica a autoridade de Platão, expurgando da obra do mestre grego algumas mitologias e teses de caráter gnóstico. No tempo de Santo Tomás de Aquino, séculos depois, a cristandade latina depara-se com a descoberta de Aristóteles pelo viés da hermenêutica árabe, sobretudo averroísta. Aqui um breve parêntese. Até o século XII, a cristandade, do ponto de vista teológico, era eminentemente neoplatônica, né? E seguia a interpretação de Santo Agostinho com relação a vários temas com fundo platônico. Então, Aristóteles chega no Ocidente, né, cristão, por alguns autores árabes, né, que o traduziram e o interpretaram à sua maneira, né, principalmente Avicena e Averroes, que é chamado de o comentador, né, e neste momento, ao final do século XII, com a Universidade de Paris, então recém-criada, né, havia lá a Faculdade de Artes, né, e também a Faculdade de Teologia, que informava toda a universidade, se discutiu muito se aqueles dados aristotélicos poderiam ou não ser um problema para a fé. A primeira reação da cristandade, tanto no magistério como na palavra de alguns de seus teólogos, foi de ou aversão ou de temor. Vocês vão ver daqui a pouco aqui que eu menciono um comentário aos 10 mandamentos escrito por São Boaventura, em que ele diz o seguinte: olha, desde jovenzinho lá na Universidade de Arte de Paris eu não gostei de Aristóteles. Aristóteles diz que o mundo é eterno. Isso contraria o dado da Sagrada Escritura. Então havia um temor de que a recepção de Aristóteles no meio da cristandade poderia derrogar a fé em alguns dos seus pontos principais, né? Então, qual é o papel de Santo Tomás disso, nesse contexto? Ele simplesmente vai comprar uma briga no seio da cristandade para demonstrar, primeiro, que aquele Aristóteles que chegava ali aos latinos estava chegando mal interpretado pela hermenêutica desses filósofos árabes. E que, em sua essência, não faria mal nenhuma à fé. Pelo contrário, já que toda verdade, diga a quem disser, provém do Espírito Santo, e não há divisão na verdade, né? Se algumas verdades foram ditas por outros autores, sejam quais forem, não podem contrariar intrinsecamente o dado da fé. Portanto, olhando aquele arcabouço aristotélico, ainda com textos traduzidos de segunda ou terceira mão, isso que é impressionante, Santo Tomás de Aquino não falava uma palavra de grego. Então, ele teve em mãos mais traduções, até encomendar uma ao Guilherme de Moerbeck, não é isso, Nogueira? Ter em mãos algo mais próximo ao texto aristotélico, e sem saber grego foi o mais profundo comentador de Aristóteles. Santo Tomás é um milagre da inteligência, no certo sentido, né? Realmente só mesmo a gente que está na fé com a graça de Deus, só consegue enxergar que um filósofo tenha resolvido tantos problemas em tão pouco tempo com a ajuda de Deus, né? Então, só para fiz esse breve parênteses aqui, só para vocês dimensionarem, assim, primeiro, uma coisa que o professor Ricardo da Costa disse aqui. Não pensemos que na Idade Média as pessoas eram beócias e recebiam as coisas sem nenhum aparato crítico, né? A briga cantava, né? Seja, e principalmente no ambiente universitário, que era de abertura, discussão de ideias, né? A imposição de Santo Tomás, não há, o argumento de autoridade para Santo Tomás tem valor zero. A única autoridade inamovível, né, autoridade perfeita é a da Sagrada Escritura. Se o autor tal diz algo que, do ponto de vista filosófico racional, não faz muito sentido, deve ser refutado e deve ser discutido, né? Então, assim, era um ambiente de grande efervescência do ponto de vista da discussão das ideias, né? E, ao contrário da universidade de hoje, se você chega num ambiente universitário atual
e não reza na cartilha do orientador, do grupinho que recebe o dinheiro do governo para fazer uma bolsa de estudos, não sei sobre o quê, né? Até bolsa de estudos, hoje tem mestrado sendo feito a respeito da parada do orgulho gay aqui na UERJ, pra vocês terem uma ideia, você está fora, né? Então, voltamos aqui para não perder o fio da meada, né? É que eu sou uma anta com esse negócio de São Tomás, é muito mais fácil do que mexer no laptop. É que eu estava. Aí, um pouco mais tarde, Santo Agostinho ratifica a autoridade de Platão, expurgando da obra do mestre grego algumas mitologias e teses de caráter gnóstico. No tempo de Santo Tomás de Aquino, séculos depois, a cristandade latina depara-se com a descoberta de Aristóteles pelo viés da hermenêutica árabe, sobretudo averroísta, e, como é sabido, a recepção da obra do Estagirita por parte de teólogos cristãos e também pelo magistério foi permeada de desconfiança profunda, a de que se tratasse de algo contrário à fé. Como eu disse aqui, São Boaventura, por exemplo, aponta em seu comentário aos 10 Mandamentos que desde os estudos na Faculdade de Artes de Paris, ainda jovem, teve péssima impressão de Aristóteles, porque este afirmava que o mundo é eterno, contrariando frontalmente a letra do espírito do livro do Gênesis. Outro parênteses, contrariando segundo São Boaventura. Santo Tomás tem um livro, né, Nogueira? Um livro do Nogueira, parece que aprecia também, que é justamente para provar que, na verdade, a razão não pode... Nós acreditamos que o mundo foi feito por Deus no tempo e não desde a eternidade por um dado de fé. Santo Tomás é claro ao dizer que a razão pode chegar a demonstrar a criação, com razões suficientes e necessárias, mas que essa criação se deu no tempo, ou seja, né, o mundo começa com a criação no tempo, nós só sabemos pela fé. Né? É o tratado sobre a eternidade do mundo contra murmurantes. E um dos murmurantes é São Boaventura. Para vocês verem assim, que esse negócio de cristão, ser muito bonzinho, você não pode divergir de nada. Pode divergir sim, ainda mais em matéria teologicamente opinável. Né? Só que o Santo Tomás demonstra cabalmente, olha, a razão não tem como demonstrar se o mundo é eterno ou não. Nós acreditamos que ele não é eterno por um dado de fé. Né? Ponto, parágrafo. Né? Então, prosseguindo. Isso aqui eu achei importante dizer, porque assim, contraria a letra e o espírito do Gênesis, contraria de fato, né? Mas que as conclusões teológicas, né, que São Boaventura poderia extrair desse dado, na verdade, não tinham muito fundamento. Nesse ambiente totalmente adverso, a recepção da obra do Estagirita no maior polo cultural da cristandade medieval, Paris, Santo Tomás se afasta do neoplatonismo cristão e opta clara e corajosamente por Aristóteles. Outro pequeno parêntese. Ou seja, ele optou por Aristóteles no que diz respeito a esse arcabouço metafísico e ao fato de ser importante para a cristandade assimilar aquela filosofia que nada contrariava a fé em seus elementos essenciais. Porque poderia dar a impressão de que Santo Tomás de Aquino é antiplatônico, que é totalmente equivocado. Né? Totalmente equivocado. Hoje sabemos assim, da enorme influência que Platão teve para a obra de Santo Tomás, inclusive na própria estrutura da Suma Teológica, que, vamos dizer assim, advém de uma interpretação de um autor neoplatônico cristão, que foi o pseudo Dionísio Areopagita. Então, assim, Santo Tomás não é antiplatônico. É óbvio que ele expurga da obra de Platão seus erros mais grosseiros, mas aproveita várias teses, vamos dizer assim, numa analogia, né, de matiz teológico platônico. Né? Nós vamos ver uma delas no final desta breve comunicação. Né? Pois bem, feito esse preâmbulo, vamos ao que diz Santo Tomás de Aquino sobre a alma. Né? Antes de tudo, uma coisa que eu não escrevi aqui, que me ocorreu agora, né, uma das definições de alma que Santo Tomás acolhe, que há várias delas, né, mas é que a alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo. A alma anima o corpo. Né? Ele é o princípio de movimento de um corpo animado. Esse movimento, obviamente, não é só o local. Não é o caso aqui de destrinchar quais são as características do movimento do ponto de vista metafísico. Mas esta mesa aqui, por exemplo, é um ente inanimado, não tem alma, não
possui em si potência para se movimentar intrinsecamente, ou seja, a partir de princípios intrínsecos. Né? Então, a alma, antes de tudo, ela não é algo etéreo, ela é a alma do corpo. Santo Tomás, na questão disputada sobre a alma, chega a dizer, não sei se o Luiz vai comentar isso aqui, que a alma sem o corpo, na verdade, ela para realizar seus atos próprios, ela está como que cindida, não é o ideal para ela. O ideal da alma é estar com o corpo. Eu não vou antecipar o que ele vai dizer aqui, de como Santo Tomás diz que a alma sem o corpo é capaz de conhecer os singulares, etc. Então vamos começar com o que diz, em linhas gerais, Santo Tomás sobre a alma. Após acolher a formulação de Aristóteles no livro 2 do Peripsque, ou seja, do livro sobre a alma, de que a alma é o ato primeiro de um corpo natural organizado, Santo Tomás salienta que ela é de natureza imaterial, ou seja, espiritual. Mas a sua espiritualidade não é evidente, razão pela qual é preciso realizar acerca deste tema uma sutil e diligente inquirição. Diligente et subtilis inquisitio. Suma Teológica, livro 1, questão 87, artigo 1. Ora, o princípio intelectivo, chamado de mente ou intelecto, possui uma atividade própria que é independente do corpo no tocante à causa eficiente, entender e querer. Mais abaixo eu vou explicar isso detidamente. Assim, embora o corpo sirva para a inteligência e para a vontade, como causa instrumental, os atos próprios dessas duas potências não mantêm com o corpo uma relação de dependência necessária, do ponto de vista da causalidade eficiente. O exemplo que eu pus ali, bem prosaico, mas eu acho que às vezes a caricatura ajuda a entender o conceito. Ter cérebro, por exemplo, não garante por si a alunos de matemática o entendimento dos teoremas expostos pelo professor em sala de aula, pois, em acto exército, o entendimento é absolutamente imaterial e não radica nas funções cerebrais, que estão para ele como uma espécie de substrato material, apenas, com potências predisponentes aos atos propriamente humanos de entender e querer, mas não ao modo de causa eficiente. Não é o fato de ter cérebro que que faz com que você entenda isto ou aquilo. É necessário, como eu digo aqui, dispor as potências intelectivas e volitivas para o exercício ótimo de sua atividade noética, ou seja, do espírito, por meio da aquisição de hábitos, que, na metafísica tomista, são o intermediário entre a potência e o ato. Pra vocês terem uma ideia, esse librito do professor Martí, né, tem um capítulo imenso, um livro realmente que reputo extraordinário, tem um capítulo imenso em que ele fala das potências sensitivas e seu caráter instrumental com relação às operações superiores da alma, vamos dizer assim. É um livro assim, que se um dia nós tivermos recursos próprios, teria muito gosto em publicar no Brasil para difundir algo, um ambiente de estudo de psicologia que hoje também igualmente movido assim, por premissas psicanalistas e coisas que tais, uma obra como essa, que propõe Santo Tomás para a psicoterapia, é uma chave, de uma coragem tremenda. Parabéns. Então, seja como for, aqui apresenta-se um problema. Se a alma é a forma substancial do corpo, tese aristotélica acolhida por Santo Tomás, como poderia realizar ela algumas operações sem o corpo? A resolução de Santo Tomás parte da premissa de que a inteligência humana é, antes de tudo, potência para os inteligíveis, ou seja, pode ela conhecer todas as naturezas. Ora, tal conhecimento não pode ser obstado pelos limites físicos da matéria, pois neste caso o único conhecimento possível seria o sensitivo, como ocorre com os animais irracionais, cujo máximo grau de abstração da matéria é a chamada potência estimativa, análoga à potência cogitativa nos homens. Só outro pequeno preâmbulo. Quem quiser, existe lá no site Contra Impugnantes uma série de textos intitulada sobre a ação humana. O texto sobre a ação humana, inclusive, que eu devo em parte ao que aprendi aqui com o professor Martim Echevarria, em que se vai falando das potências sensitivas. Quais são? Segundo Santo Tomás, dessa estrutura sensitiva nós temos os 5 sentidos externos, que são tato, olfato, audição, visão e paladar, e 4 sentidos internos, que são o senso comum,
que é aquele sentido que dá unidade aos dados apreendidos por todos os demais sentidos, dá unidade à percepção, não é isso, professor? A memória, a potência imaginativa, ou imaginação, e a potência cogitativa que elabora essas imagens antes de a razão, vamos dizer assim, entrar em campo, de chuteiras, etc. Né? Então, assim, o que se está dizendo aqui é que os animais... Chuteiras brasileiras, não argentinas. Não, que brasileiro, né? Não liga isso. Se bem que eu não torço pro Brasil, não, só torço pro Fluminense. Né? O Brasil pra mim é... O Brasil perder todas as coisas, eu dou graças a Deus que aí não acaba esse caos aqui. Eu torci tanto para a Copa não vir para cá. Mas, enfim, não mudemos de assunto. Então está se querendo dizer isso aqui, né? Existe alguns animais irracionais, eles não raciocinam, mas eles têm uma estimativa da realidade a partir dos sentidos. E eles têm sentidos internos, têm memória. Né? Os animais lembram, eles imaginam, eles só não conseguem abstrair totalmente essa imagem que extraíram dos sentidos e chegar ao conceito universal. Santo Tomás é claro ao dizer, repetindo Aristóteles, que os sentidos nos dão o particular, o aqui e agora. O sentido me dá esta e aquela cadeira. A inteligência me dá o conceito de cadeira. A inteligência tem como objeto algo intemporal e imaterial. Né? O conceito de cadeira não é esta cadeira. Diga, professor. Nós temos como saber de fato que os animais imaginam? Sim, tem várias. Depois nós podemos, só não vou escapar, imagina e sonho. Né? Sonham? Sonham. Até com você. Você é um pesadelo. Vamos lá. Portanto, o intelecto, no ato de entender, é imaterial. E ser imaterial aqui significa que não depende da matéria, seja em sua essência, seja em sua atividade. Na verdade, as operações do intelecto têm por objeto essências abstratas e universais e buscam enunciar relações necessárias, universais e intemporais, o que exclui a hipótese de serem realizadas pelos órgãos corporais. É claro, né? Pois estes nos apresentam o contingente, o particular e o temporal. Né? Tem um gato lá em casa chamado Boécio, viu, doutor? Coitadinho, tem nome de filósofo, mas não abstrai nada, né? Diga, doutor. É melhor usar o termo espiritual do que imaterial? Não, o sensível já é imaterial. Sim, mas que quando lá na frente eu vou tentar mostrar como a imaterialidade é uma das propriedades dessa espiritualidade, ou seja, não ter... Porque assim, o problema filosófico é mostrar assim, que o intelecto, porque espiritual pode ser visto tanto como noético, do ponto de vista das potências para apreender a realidade imaterialmente, como também do ponto de vista religioso. Né? Então pode até ser um termo equívoco para alguns, mas como se trata aqui de só demonstrar que o espírito não tem parte com a matéria, e isso vai ser fundamental para Santo Tomás lá na frente demonstrar por que a alma humana racional não pode nascer do corpo. Né? Então assim, eu optei por essa terminologia, mas é usado em sentido análogo. Né? Só porque o conhecimento sensível também é imaterial. Também é imaterial, mas o conhecimento sensível, mas tem um grau de imaterialidade muito menor. Né? A grau de imaterialidade, embora isso possa parecer uma contradição, radica na matéria. Radica na matéria. Ele radica na matéria. Sem a matéria, os sentidos internos, ou seja, o senso comum, a memória imaginativa e a cogitativa não conseguem elaborar. Então eles têm uma pálida saída da matéria, mas não ao ponto de chegar à abstração conceitual propriamente. Eles de alguma maneira são muito mais reféns da matéria do que o ato de entender e querer. Por isso que nós, né, inclusive como cristãos, um grupo de cristão aqui obviamente é católico, como cristãos nós sabemos que compartilhamos do pecado original, né, essa mancha, né, que já nos faz tender a certos males, mas mesmo nesse caso não quer dizer que nós vamos pecar automaticamente. Né? Nós temos uma capacidade que não se corrompeu totalmente de dizer não aos dados sensitivos. Né? É óbvio assim, que a criação de hábitos, a aquisição de hábitos bons dá uma proteção que é como, segundo na expressão de Santo Tomás, uma espécie de segunda natureza. Né? Com as virtudes, você como que adquire uma segunda natureza que lhe dá uma firmeza para realmente não sucumbir a coisas mais dramaticamente